Sem mais delongas aqui, antes de mais nada, eu gostaria de estar orando com você para que Deus possa estar nos abençoando neste momento, para que a palavra dele possa tocar no seu coração. Amado Deus, que nesse momento o Senhor possa tocar nestas vidas que aqui estão diante dessa live. Não importa o dia, não importa a hora que ela vai assistir esse vídeo, mas que o Senhor possa falar ao coração desta pessoa, Pai. Que o Senhor possa trazer a libertação para que esta pessoa possa ter o entendimento do que o Senhor deseja falar à vida dela. E realmente o Teu Espírito Santo venha ter lugar em nossas vidas, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado em nome de Jesus. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso de número 29, traz uma narrativa muito linda para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus ele vai trazer à nossa memória, como diz a palavra do Senhor, aquilo que nos fortalece. O versículo de número 29 diz assim: pelo que sendo chamado vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa na hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simeão Curtidor, à beira do mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Tenho certeza que você já ouviu essa passagem bíblica, mas Deus ele quer trazer algo para as nossas vidas nesse momento. Principalmente nos mostrar o quanto Ele está próximo de nós e o quanto a oração do justo ela tem poder. Porque às vezes nós oramos e não importa, a oração ela é falar com Deus, não importa se você está no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, debaixo do chuveiro. Algumas pessoas até se sentem incomodadas, às vezes, de falar com Deus até mesmo debaixo do chuveiro, porque acham que a sua nudez pode trazer constrangimento a Deus, o que não é verdade. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher e estava com eles todos os dias e eles estavam nus. E isso não incomodava Deus em nada. Mas o que é interessante é que quando nós temos uma vida de oração, quando nós entendemos o poder da oração, nós também desfrutamos de outras coisas que Deus tem para as nossas vidas. Talvez a igreja atual, ela tem deixado de desfrutar a verdadeira presença, a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, primeiramente porque ela tem deixado a oração, tem deixado a palavra de lado. E nós sabemos que a oração é quando eu tenho a oportunidade de falar com Deus, de me abrir com Deus. E muitas pessoas no mundo atual que vivemos, tudo é muito rápido,
você quer comer algo numa rapidez, você tem os aplicativos que fazem isso para você, e esse hábito que acostumamos ter na nossa vida, faz com que até mesmo na nossa fé, na nossa vida cotidiana com Deus, que parece que tem que ser assim também. É como se ligássemos um aplicativo e falasse: Deus, me responde, traz para mim isso, e parece que queremos uma resposta imediata de Deus. Mas a oração, ela nos dá a oportunidade maior de ter comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, nós começamos a entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque nós começamos a ter o poder da oração, isso nos traz a vontade de ler a palavra de Deus, nos traz a vontade de estar mais perto dos irmãos, ou seja, é um conjunto de situações e de coisas que Deus permite para que venhamos estar debaixo da sua vontade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para duas pessoas, Pedro e Cornélio. Duas pessoas completamente diferentes. Cornélio, um militar. A Bíblia diz que ele era um centurião, ou seja, um militar, um homem que comandava 100 homens. E nesse momento, esse homem da corte italiana, ele estava orando a Deus por volta da hora nona, ou seja, por volta das 3 horas da tarde. E naquele momento a Bíblia diz que um anjo, ou seja, um homem vestido de branco, aparece para ele e diz o que ele deve fazer, mas ele só conseguiu perceber a vontade de Deus porque ele estava orando. Muitas pessoas querem resposta de Deus, mas não querem momento com Deus. Isso tem criado em nós, abrindo aqui um precedente, tem criado em nós esse péssimo hábito. Nós não temos mais, às vezes, paciência de ouvir um pregador, nós não temos paciência mais de sentar à igreja e deixar que a palavra de Deus seja curtida dentro do nosso coração. Queremos aquela coisa tipo de TikTok mesmo, né? De Kawaii, de outras redes sociais, aquela coisa bem mosquitinho, como nós chamávamos na rádio, né? Aquela propaganda mosquitinho de 15 segundos, de 10 segundos. Parece que nós queremos que Deus fale conosco em 10 segundos, queremos que Deus fale conosco em um pequeno videozinho motivacional. E o Evangelho e Deus é maior do que esses mosquitinhos em nossas vidas. É tanto que esse homem, quando ele está orando, Deus fala com ele. Nós às vezes queremos que Deus fale conosco, mas não temos tempo para ouvir a Deus. E nesse momento Deus diz: vai lá, envia alguém lá na casa de Simão Pedro, ele está lá na beira do mar, e você vai trazê-lo aqui. 4 dias depois, Pedro estava orando por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia, e nesse exato momento, pouco antes, Deus dá uma visão a Pedro. Ele estava ali esperando o almoço, e enquanto estava preparando o almoço, ele não perdeu tempo, com certeza já era um hábito da sua vida. Ele disse: nesse momento que eu estou aguardando, eu vou orar, vou falar com Deus. E quando ele foi falar com Deus, a Bíblia diz que em uma visão ali, desce um lençol do céu naquela visão, com tudo quanto é tipo de animais impuro, e Deus diz naquele momento para Pedro: come. E Pedro reluta em comer, porque ele sabia, como um homem conhecedor da lei, ele relutou, ele disse: eu não posso comer nada impuro. Na verdade, o que Deus estava fazendo já é trabalhando no propósito final. Deus sabia que se Pedro não fosse trabalhado naquele momento, ele não iria cumprir o chamado. Pedro naquele momento chama impuro aquilo que Deus purificou. É tanto que Deus diz para ele: como você pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? E Deus nesse momento já estava trazendo para Pedro o que iria acontecer, que poucos minutos depois aqueles homens iriam bater na sua porta para chamá-lo para estar com pessoas não do seu povo, não judeus, e isso não poderia. Ou seja, Pedro estava correto? Sim. A sua visão estava correta? Sim.
Mas nesse momento o que importa é a vontade de Deus, não a visão que eu tenho, não é o que eu desejo, mas sim o que Deus deseja. E nesse momento, quando Pedro, ele aceita aquela visão e aceita a voz de Deus, Deus estava trabalhando a religiosidade no coração de Pedro. Deus estava tratando isso para que ele pudesse entrar em outro nível, e é tanto que é no outro nível que, por incrível que pareça, mais uma vez, Deus fala 3 vezes com Pedro. Essas 3 vezes que ele fala não é por acaso, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus fala com Pedro lá na beira da praia, chamando ele para o ministério, apesar dele não se sentir mais preparado, apesar dele estar desanimado. E nesse momento Jesus aparece para ele e fala para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, o chamado ministerial na vida dele. E agora mais uma vez o chamado ministerial de uma outra forma se apresenta a Pedro. Ele não está entendendo, mas Deus por 3 vezes fala com ele e ele entende. Quando você ora, você entende o que Deus quer. Quando nós oramos, entendemos que a presença de Deus e a vontade de Deus, ela é perfeita em nossas vidas. Deus tinha algo tremendo para fazer na vida de Pedro e na vida de Cornélio. 2 visões de Deus iriam se encontrar nesse exato momento. E como nós lemos no texto, assim que ele recebeu o chamado, ele não hesitou, foi até a casa de Cornélio, e quando ele chega ali, o texto diz que ele ouviu Cornélio conta o que aconteceu para ele, que ele estava orando, e Deus mandou o chamado, e ele diz: e eu estava orando, e nesse exato momento, ouvi o chamado de Deus. Então quando ele estava ali, e ele disse nesse momento que ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas, porque Pedro não poderia estar ali, ele sabia que viria algumas consequências sobre ele, mas ele foi cumprir a palavra de Deus. Então ele começou a pregar para aquelas pessoas, ele começou a falar o que aconteceu com Jesus, ele começou a falar de Jesus para eles. E num determinado momento, a Bíblia diz que ele para e fala para eles assim: o que impede de vocês se batizarem? O que impede de vocês aceitarem Jesus como Senhor da vida de vocês? E a Bíblia diz, queridos, que Cornélio estava reunido em sua casa só com pessoas familiares e amigos íntimos. Ele fez questão de chamar só as pessoas íntimas para estar ali com ele, para desfrutar daquilo que Deus tinha para a vida dele e para a vida dos seus. Nós precisamos de um momento de intimidade com Deus. Nós precisamos trazer pessoas que amamos para esse momento de intimidade com Deus, o momento da oração, o momento de ouvir a palavra de Deus. Queridos, eu quero dizer algo para você. Eu sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais, eu falo em língua, eu creio no dom de profecia, eu creio no dom de revelação. Mas em alguns momentos a igreja tem deixado, as pessoas têm deixado, não somente a igreja, mas as pessoas que até mesmo frequentam a igreja, têm deixado a palavra de Deus de lado, têm deixado a oração de lado e têm buscado somente revelações. Isso é muito triste, porque parece que algumas pessoas, elas deixaram apenas uma religião, qual ela professava, que ela buscava ali a revelação dos búzios, talvez a revelação dos orixás, talvez a oração da cartomancia. Ou seja, ele queria em todo momento alguma revelação do que iria acontecer na sua vida, se dá certo, se não dá certo, como é que vai, como é que não vai. E depois ela começa às vezes a frequentar uma igreja evangélica, ela participa de uma campanha, ela vai num culto e ela começa a transferir esse costume para a igreja evangélica. Ou seja, ela chega no pastor, às vezes no final do culto ou num determinado culto, ela quer que Deus revele a situação da vida dela, ela quer que Deus revele o que está acontecendo na casa dela, para ela sentir que Deus está olhando para ela.
Ou seja, e muitas das vezes a revelação não vem e ela sai dali desanimada, angustiada, porque o seu coração não estava preso, alicerçado na palavra de Deus, não estava alicerçado na oração, na comunhão, na koinonia. Isso são alicerces que a Bíblia diz que é como aquele homem que constrói a sua casa sobre areia, que virá a tempestade, vai bater, vai sacudir, aquela casa veio a ruína. Muitas pessoas estão se arruinando na fé, ou estão não conseguindo crescer na sua fé, porque não buscam esse estado de comunhão. E neste momento o que Pedro lança é uma simples palavra de Jesus. Mas parece que hoje em dia Jesus não é mais o suficiente para muitas pessoas. Não basta dizer que Jesus salva, não basta dizer que Jesus liberta, não basta dizer que Jesus ele cuida de você. As pessoas querem algo mais, elas querem pular, elas querem sapatear, elas querem ver graveto, elas querem ver dente de ouro, elas querem ver emagrecimento, elas querem ver alguma coisa que seja palpável, ou que os seus olhos possam ver, para dizer, agora eu creio. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Nesse momento, Deus lançou a fé no coração de ambos, no coração de Cornélio e no coração de Pedro. Deus teve que trabalhar no coração de ambos para que a sua vontade se unisse nesse momento e outras vidas fossem salvas, outras vidas fossem libertas. E nesse momento aquelas pessoas são batizadas. Realmente eles criam dentro deles um sentimento de amar a Deus sobre todas as coisas. Pedro volta para os seus. E a notícia chegou até os líderes de que Pedro tinha ido lá, estado com gentios. E eles fizeram uma reunião e colocaram Pedro no meio, porque eles estavam indignados com a atitude de Pedro. Entenda, querido, quando você quer fazer a vontade de Deus, muitas pessoas não vão entender, muitas pessoas talvez vão te criticar, muitas pessoas vão dizer, você é louco, você é louca. Mas nesse exato momento, quando eles fizeram uma roda para crucificar a Pedro, eles começaram a indagar, você sabe que você não poderia fazer isso. E ele foi ouvindo, e num determinado momento eles deram oportunidade dele falar, e ele deu testemunho do que Deus fez. Ele contou tudo, que ele estava lá orando e Deus enviou, e ele foi dando os detalhes ali, e disse que eles foram batizados com o Espírito Santo. E nesse exato momento, querido, quando ele termina de contar o que aconteceu, aquelas pessoas tiveram que se dobrar e reconhecer que era Deus. Muitas pessoas vão ver Deus na sua vida, não por você, não porque você é bom, mas sim porque o Espírito Santo de Deus faz de você um instrumento nas mãos dele. Mas as mudanças virão quando nós aprendermos a orar. As mudanças virão, as respostas virão quando nós orarmos. Muitas pessoas estão sem respostas porque elas não oram. Mas quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, você pode ter certeza, Deus não vai deixar você sem resposta. Mas a sua fé está firmada aonde? Aonde que a sua oração ela está sendo feita. A Bíblia diz que Jesus, pouco antes de ser crucificado, ele foi orar. Jesus tinha uma vida de oração, e ele geralmente orava não por si. É tanto que quando ele ora, ele fala, Pai, eu não rogo por mim, mas eu rogo por esses e por aqueles que o Senhor ainda vai me dar. Ou seja, a visão de Jesus não estava plenamente nele, ele não estava tão preocupado consigo mesmo. É tanto que num determinado momento que a sua angústia, que a sua carne, o lado humano começou a falar, ele estava aflito nesse momento. Ele diz, Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas contudo, seja feita a tua
vontade. Esta foi a oração de Jesus. Sabe, muitas pessoas querem orar como se Deus fosse o seu empregado. Não estou dizendo que você não possa orar com fé, que você não possa ter determinação para destruir as obras das trevas, para você modificar a sua vida financeira. Não, não é isso. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não é o nosso servo. É o oposto. Nós que somos servos do Altíssimo, e sendo servo do Altíssimo, temos que aprender a ouvir a sua voz. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e a outros não seguem. Mas parece que a igreja do século 21, ela é enganada tão facilmente. Basta alguém fazer uma cara triste, dizer que sofreu muito, que era um artista, e ele vem para a igreja dizendo que se converteu. 2 meses depois ele já está pregando, 2 meses depois ele está dando testemunho, ganhando o cachê para poder dar o testemunho dele, para louvar a Deus. Daqui a pouco, 1 ano, essa pessoa já não está mais na igreja, já fez fortuna, e a igreja se diz decepcionada com esta pessoa. Não, é porque a igreja está faltando maturidade em muitos lugares. Deus quer trabalhar isso em nós, queridos, mas a pergunta que fica é: nós estamos dispostos a abrir mão? Pedro só alcançou a vontade de Deus na vida de Cornélio porque ele abriu mão dos seus valores, da sua incredulidade para exercer a fé. Da mesma forma, Cornélio teve que abrir mão de si mesmo e acreditar naquela revelação que Deus estava dando, porque olha só que interessante, sei que algumas pessoas querem revelação. Daquele momento Deus revelou através do anjo: manda lá na casa, vai lá na rua tal, vai chamar um nome tal, assim, 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 assim. Olha que revelação profunda, com detalhes. E essa revelação se cumpriu quando os homens chegaram ali. O milagre aconteceu, vidas foram transbordadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que Deus nessa noite, Ele quer te encher da unção do Espírito Santo dEle. Ele quer te abençoar, mas nós precisamos abrir mão de nós mesmos. É fácil? Não, não é fácil, porque é algo que já estamos acostumados religiosamente. Às vezes temos o costume que temos ali cotidianamente, e Deus precisa trabalhar isso em nós e refazer de novo bons costumes, porque isso vai exercer em nós o poder da oração, vai exercer em nós o poder da leitura da palavra de Deus, porque tudo isso o diabo não quer que venhamos ter. E verdade seja dito, queridos, que hoje nós temos muitas pessoas que não oram, não leem a palavra de Deus, eles só absorvem aquilo que eles estão no culto. Eles vão no culto num domingo, eles escutam aquela mensagem, querem levar para o outro domingo, até no outro domingo. Aí no outro domingo ele vai estar na igreja, vai ouvir uma palavra, vai absorver algo para a sua vida e acha que vai dar. E ele acaba não absorvendo para a sua vida conhecimento da palavra do Senhor, experiência com o Senhor. Mas Deus quer fazer isso conosco, e eu acredito que você está disposto a isso, e que você vai dar o seu testemunho breve do que Deus fez, está fazendo na sua vida, na vida dos seus familiares. Você vai poder cantar: as bondades do Senhor estão sobre mim, e que as portas do inferno
elas não prevalecem sobre você, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Deus é bom. E é isso que nós queremos deixar para você nesse momento, com esta palavra de fé e de oração. Creia no poder da oração. Creia. Deixe o Espírito Santo tocar na sua vida. Quão grande será os milagres que você vai ver. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, não de mim mesmo, Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada, mas mediante o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que confirmou no coração de Cornélio e no coração de Pedro que havia uma obra maravilhosa. Que neste momento, meu Deus, o Senhor possa fazer esta obra em minha vida, na vida dessas pessoas que estão ouvindo esta mensagem, nos familiares deles, Senhor. Toma estas vidas em suas mãos. Senhor, dê projetos a eles, projetos de conquistas. Deus, em nome de Jesus, venha desfazer todo o impedimento que o mal tem colocado para que estas vidas não cresçam, para que elas não sejam libertas, para que elas não vejam o melhor e a vontade do Senhor para a vida delas, meu Deus. Mas nesse momento, eu quero ligar no Teu trono as bênçãos, a vitória, a salvação para estas vidas, no nome santo de Jesus, para a Tua glória. Amém. Que você tome posse dessa palavra, que o Espírito Santo continue te abençoando de uma forma abundante e que a vontade do Senhor seja plena em nossas vidas e que cada dia o Senhor cresça e nós venhamos nos diminuir para a honra e para a glória dele. Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa e obrigado por estar nesses poucos minutos me dando a oportunidade de levar uma palavra de fé para a sua vida. Que você continue nos ajudando em oração, que você possa sempre nos ajudar compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, um comentário. Tudo isso faz com que venhamos ter engajamentos, e esse engajamento faz com que outras vidas sejam abençoadas. Faça isso, abençoe outras vidas através da sua vida, no nome santo de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.